vão praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e seja muito bem-vinda, filha. Olá, Tudo bem? tudo e com você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo muito bem. Muito frio aí? Muito frio. Quero deixar aqui o registro de que hoje está fazendo menos de 15 graus e eu vou ser obrigada, tá? Obrigada a limpar a minha própria casa, mexendo na água gelada, nesse mundo cruel que nós vivemos. Não, eu tô brincando, eu tô fazendo um drama, mas eu vou ter que limpar a casa mesmo e eu vou ter que mexer com a água gelada. Eu passei a semana inteira empurrando isso com a barriga, porque eu não quero pôr a minha mão na água gelada. Mas, né, tem que lavar um banheiro às vezes. Nem te conto nada sobre água gelada, né? Mas deixa quieto. Ai, aqui em São Não, Paulo mas tá é fazendo só uma brincadeira. 17. Aqui em São Paulo tá fazendo 17 graus nesse momento. Ai, mas vamos lá. Sabe o que eu quero falar hoje? Não tenho a menor ideia. Sobre os filhos que decepcionam. Os filhos que decepcionam? Sobre os filhos que decepcionam. Ok, é um bom tema. É um bom tema, né? Mais histórias sobre seu irmão. O Thiago, ele tá comigo já tem uns dias, né? Aí ele vira pra mim e fala assim, pra mim esses dias, mãe, agora eu não tenho mais pai. Aí eu, o quê? Ele falou assim, o meu ex-pai falou que eu não sou mais filho dele. Eu, como assim, Thiago? Seu ex-pai? Mãe, ele disse que eu não sou mais filho dele, de que ele não vai mais ser meu pai. Isso porque o Thiago tava comigo, tá? Ele não tava nem na casa do pai dele. Ex-pai. Ex-pai, ele falou exatamente isso. Agora é o meu ex-pai. Não falou que eu não sou mais o filho dele. Então agora é ex-pai. Aí eu falei assim, mas como assim, Thiago? Ex-pai, filho? Principalmente porque ele tava comigo. Ele tava aqui, a alguns quilômetros de distância do pai dele. Como assim é ex-pai? O que você aprontou? Você tá aqui, você nem tá lá. O que você fez dessa vez? Ele tem 2 bicicletas. Ele tem uma bicicleta de quando ele era pequenininho e tem uma bicicleta que serve nele, né? A bicicleta menor dele, ele emprestou para um amigo dele. Ele mora em prédio, aí ele foi lá no bicicletário, lá bicicletaria, sabe como chama? Pegou a bicicleta e emprestou para um amigo dele. E o amigo dele foi brincar com a bicicleta na rua, foi andar de bicicleta na rua e deixou a bicicleta na rua. Deixou a bicicleta na calçada, em frente ao prédio, e levaram a bicicleta embora. E isso já tem uns dias. E aí o pai dele descobriu que vai ser avô por parte do outro irmão, que não tem nada a ver com o nosso casamento, de um casamento anterior e tudo mais. Ele vai ser avô e vai ser um menino. E aí ele falou que ia dar a bicicleta do Thiago, a bicicleta pequena do Thiago, para esse bebê que vai Pro nascer, neto. pro neto que vai nascer. Aí ele foi lá preparar a bicicleta, que a bicicleta tá toda velha. O Thiago aprendeu a andar naquela bicicleta, né? Então a É a bicicleta tá toda bicicleta do danada. último episódio que a gente contou, do Thiago andando sem rodinha. Isso, do Thiago andando sem rodinha, exatamente. E aí a bicicleta tá precisando de um trato, né? Tá precisando de um cuidado. E o pai do Thiago queria fazer isso com as próprias mãos, não queria mandar arrumar, sabe? Ele mesmo queria, em demonstração de amor e de afeto pelo netinho que vai nascer, ele mesmo queria arrumar a bicicleta, enfim. Fazer lixar, pintar, fazer todos os paranauê lá, trocar as peças que precisavam. Só que não achou a bicicleta. Aí procura, não encontrou, pergunta pelo prédio, não encontrou. Aí liga pro Thiago e pergunta: Ô Thiago, cadê a bicicleta pequena? Que eu tô procurando e não tô achando. O Thiago vira e fala pra ele assim: ah, pai, eu emprestei pro fulano e o fulano perdeu a bicicleta. Aí o pai dele surta. Como assim você emprestou pro fulano? Você não falou nada comigo, como assim? Aí ele, pai, a minha mãe me deixou aí, e aí na hora que eu entrei no prédio, os meninos me pediram a bicicleta emprestada, e eu emprestei a bicicleta e eu subi, porque eu estava chegando. E aí no dia seguinte eu perguntei da bicicleta, e o outro amigo falou que aquele fulano tinha deixado na calçada e levaram embora, e não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, faz tempo isso. E aí o pai dele falou assim, como assim? Você não falou nada? Eu falei pro menino que se ele não me desse outra bicicleta, eu ia bater nele. Acabou a amizade, tá? Entre as 2 crianças, só pra você ter ideia. Tá, Mas mas e os aí, pais das Thiago? 2 crianças não ficaram sabendo disso, pelo que eu Não entendi. ficaram sabendo, não ficaram Nem o pai sabendo. do Thiago e acredito que nem o pai da criança que perdeu. A Seria importante também criança o que pai da criança perdeu que perdeu saber.
a criança que perdeu a bicicleta tem 8 anos, é mais nova que o Thiago, e os pais são separados, mora com a mãe ali no apartamento, não mora com o pai junto. E a mãe da criança não estava sabendo. E aí o Thiago contando para o pai dele, né? O pai dele surtou com ele. Você não pode emprestar, brigou com ele. Você não podia ter emprestado sem ter falado comigo. E agora o que vai acontecer? Porque você é só uma decepção, é uma atrás da outra. Lembrando que, não sei se a gente contou isso no episódio passado, do negócio da lição lá, que o Thiago falou que a lição de educação física não repete. E o Thiago não fez a lição. A gente contou isso, não contou? Acho que não. Eu postei sobre isso no Instagram, mas eu acho que a gente não contou isso em nenhum episódio. Conta a história, pelo menos para relembrar, né? O que aconteceu? O Thiago, ele pegou a matéria de educação, ele está fazendo aula online, né? Então, o professor de educação física deu um trabalho para ser feito e na plataforma do colégio. Aí o Thiago clicou no trabalho, tinha umas questões para preencher e o Thiago enviou o trabalho como se o trabalho tivesse sido preenchido. Só que o Thiago não preencheu nada, deixou o trabalho totalmente em branco. Ele clicou, recebeu, baixou o arquivo e depois clicou de novo para enviar, totalmente em branco. E aí o professor do Thiago, em vez de postar reclamação na plataforma como é o de costume, e falar para o Thiago refazer ou descontar nota, porque eles se comunicam pela plataforma, o professor chamou o pai do Thiago. Na verdade, chamou eu e o pai, só que eu demorei demais para ver a mensagem. Quando eu vi a mensagem, já tinha explodido no momento em que eu fui ver a mensagem. O pai do Thiago respondeu primeiro. Falando, explicando a situação que não tinha sido feita. E aí o Thiago levou uma bronca do pai dele. Quando eu tomei conhecimento, que foi assim, tipo, coisa de minutos depois, já tinha estourado tudo isso, e o Álvaro, né, o pai do Thiago, virou para mim e falou assim: você não sabe o que seu filho fez. Aí eu falei, o que ele fez? Ele falou assim, ele não fez a lição, respondeu em branco, mandou as questões em branco pro professor, e o professor está aqui cobrando uma atitude agora, porque o Thiago fez isso. E aí o pai dele reclamou horrores, né? Falou que esse menino não tem responsabilidade, esse menino vai ser bandido quando crescer, e não sei o que, falando um monte. Depois que ele desabafou, eu perguntei, mas você sabe por que o Thiago fez isso? Aí o pai dele responde, porque educação física não repete. Ele não respondeu o questionário porque a educação física não repete. Ele me deu essa pergunta, eu falei, uau, como ele foi ligeiro. Eu respondi isso. Aí o pai dele ficou mais bravo ainda, tá vendo? Por isso que esse menino tem essas atitudes. Olha o que você fala. Eu falei, eu tô falando isso para você, mas uma vez que a educação física não repete, o professor tá dando um trabalho para nota, tipo assim, tá totalmente. Realmente, por que esse professor tá fazendo isso? A matéria dele não repete, sabe? Ele tinha que ser, no mínimo, um pouco mais criativo para isso, entendeu? O Thiago foi bem ligeiro aí, né? Mas realmente isso não justifica a atitude que ele teve, tá? Não, a atitude não foi certa, mas foi inteligente. Sim, não foi certo, mas foi inteligente, né? E aí o pai dele reclamou horrores com ele sobre isso, e aí a gente conversou. Eu conversei com o Thiago, com o pai do Thiago, a gente ficou umas 2 horas conversando sobre isso, e aí ele tomou uma linha de conduta lá com o Thiago, no sentido de que a indignação dele não foi dele não ter feito a lição. A indignação dele foi dele ter enganou o professor, enganou o pai. E aí a minha relação com o Álvaro foi no sentido de que, poxa, ele só fez isso porque ele não pode confiar em você. Se ele tivesse um vínculo de confiança com você, ele teria jogado a real contigo. Ele teria falado, ele não teria tentado esconder, porque na verdade ele só deixou de contar, né? Não Sim, tem ele teria nem assumido. esconder, né? Ele teria assumido. Só que, assim, para ele ter dito isso, que fez isso pelo motivo que fez, rolou muito estresse, sabe? Rolou muitas palavras de acusação, tipo, você é uma decepção, enfim, muitas palavras nesse sentido, sabe? Só me decepciono com você, você nem parece que é sangue do meu sangue, com essas atitudes que você tem, enfim, falou um monte de coisa, assim, nessa linha para o menino. E aí o menino ficou bem chateado e tudo bem, passou. Só que coisa de menos de 15 dias, aconteceu esse lance da bicicleta agora. E aí o Álvaro surta de novo com o Thiago. E falou pro Thiago um monte de coisa. Falou de novo que ele só tem orgulho do outro filho, que é esse filho que vai ser pai, né? Só tem orgulho do outro filho. Que o Thiago só... Isso é completamente destrutivo para a autoestima do menino. Isso é completamente destrutivo para o vínculo. Isso é completamente destrutivo em todos os aspectos, porque isso é amor condicional. O pai dele está condicionando o amor e o afeto que sente por ele na medida em que ele acerta e corresponde às expectativas do pai. E isso é péssimo,
Porque, que o Thiago não tem obrigação nenhuma de corresponder às expectativas do pai dele, começa daí. A Sim. responsabilidade das expectativas é de quem criou. 2, que não importa que ele esteja errando, assim, ele errou, ok, não é uma questão de fingir que não aconteceu, não é esse o ponto. Se ele errou, ele precisa receber a devida orientação, né? Não é punição, porque eu não gosto dessa palavra, mas é a devida orientação a respeito do que aconteceu. Só que isso não tem nada a ver com você deixar de amar o teu filho. Isso não Não, tem nada a ver com você deixar de gostar, de admirar. A criança errar faz parte, é uma criança, né? Todo mundo erra, não precisa ser só criança. Mas você não pode jamais, jamais dizer, insinuar ou sequer deixar transparecer de qualquer forma, por menor que seja, que mediante um erro o seu amor diminui. Nunca, em hipótese alguma. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu estava fazendo o fechamento das empresas lá, ou seja, eu estava mexendo com o salário dos funcionários, vendo faltas, banco de horas, eu estava mexendo com isso, extremamente concentrada. O Thiago chega para mim com cara assim de choro, assim, fala: mãe, como é que ele falou? Mãe, o meu pai não é mais meu pai, agora ele é meu ex-pai. Eu parei tudo que eu estava fazendo ali para a cara dele, eu falei: o que, Thiago? Que bobagem é essa? E voltei os olhos pro computador. E aí ele: não, mãe, eu tô falando sério, o meu pai falou que não é mais meu pai. E ele começou a chorar e me abraçou. Ai, meu Deus, eu respirei fundo, eu falei: pronto, ferrou, porque é uma situação da qual ele tá pedindo socorro emocional, e eu estava no meio do horário de trabalho, de expediente de trabalho, e ali toda enrolada, eu falei: ferrou, e agora, né? Aí eu abracei o Thiago, deixei ele chorar um pouco ali, né? Quando ele se acalmou, alguns segundos depois ele se acalmou, eu perguntei para ele assim: me conta essa história direito. Aí ele começou a me contar. Aí eu falei assim: mas por que você não contou isso pro seu pai quando aconteceu? Ele falou: porque meu pai ia me culpar, ele ia dizer que eu não deveria ter emprestado e ele ia brigar comigo. E eu não queria que ele brigasse comigo. Porque por qualquer coisa ele Ele surta, ele estava briga fugindo, comigo, ele estava estava fugindo da fugindo, bronca. fugindo da bronca. As crianças mentem, as crianças omitem, né, no sentido de não contar, Com porque medo da elas estão bronca. fugindo da bronca. É. Sim, elas estão fugindo da bronca, elas E, sabem que a bronca vem. Sendo que, olha que interessante isso. Ele emprestou a bicicleta e a criança para quem ele emprestou a bicicleta perdeu a bicicleta, deixou jogado, foi roubado, o que quer que tenha sido. O ato de emprestar a bicicleta não é ruim. O que ele fez, em essência, não é ruim. Ok, perdeu-se a bicicleta. Isso é ruim. Mas o que ele fez, não. Uma criança pediu para ele e ele foi generoso e emprestou. sim. Ele também teria levado bronca se ele não tivesse emprestado. Se o pai dele tivesse visto a seguinte cena, o Thiago entrando no condomínio, supondo que o pai dele está assistindo essa cena, tá? O Thiago entrando no condomínio, uma criança vira para ele e fala: me empresta sua bola. Qualquer coisa que seja, ele olha para a criança e fala: não vou te emprestar nada, a bola é minha. O pai dele teria repreendido. Tiago, não é assim, a gente tem que dividir, tem que compartilhar, o famoso deixa o amiguinho brincar. Ele teria levado bronca em qualquer situação, dada essa hipótese. Se ele emprestou, ele levou bronca porque acabou que aconteceu algo que ninguém esperava, e se ele não tivesse emprestado, ele teria levado bronca também, se o pai dele tivesse visto isso. Eu tenho certeza que o pai dele teria dito para ele deixar de ser mesquinho, deixar de ser egoísta. Sim. E aí a reação do pai dele foi: ele levou para o extremo, a situação para o extremo, no sentido de que você é só uma decepção, é uma atrás da outra, você não é mais meu filho, eu não tenho mais orgulho de você, nunca mais você me procura, nunca mais você me Nossa. liga. O pai dele bloqueou ele em todas as redes sociais, bloqueou ele no Isso porque ele é WhatsApp. só uma criança. Isso porque ele é só uma criança e ele estava comigo, ele não estava na casa do pai, entendeu? Falou para ele que ele tem uma semana para tirar, porque isso foi bem no começo da semana, né? Você tem uma semana, você tem até domingo para tirar suas coisas daqui da minha casa, senão eu vou jogar tudo no lixo. Eu não quero mais nada que é seu aqui. Então você pode avisar sua mãe para vir pegar suas coisas aqui o quanto antes. Meu, ele assim, Isso é ele abusivo, levou, além de ser abusivo, isso é criminoso, porque o Thiago não tem ele 18 anos, é uma obrigação do pai dele prover casa, roupa, comida. assim, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que o pai dele não tá fazendo isso porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa Não, má. não, não, Ele em tá fazendo hipótese isso porque alguma. está com sentimentos Sim. feridos. E não E isso, tem maturidade emocional e para nem lidar com isso. controle, Sim, continua sendo exatamente. errado, tá? Sim, continua Continua sendo sendo errado, errado, mas a sim. intenção por trás disso não é uma intenção de crueldade. O pai dele não está fazendo isso
olhando pela ótica que a gente olha de vai traumatizar o menino, vai impactar o apego, faz mal para a autoestima. O pai dele não tem a menor consciência disso, e mesmo que tivesse, dado as condições emocionais e a inteligência emocional que o pai dele tem, ele não tem base para lidar com isso. Ele não está fazendo isso porque odeia o próprio filho, porque deseja o mal para o menino. Ele lidar. Isso é um adulto com extrema Querido. imaturidade emocional, porque quando ele Extremamente era uma querido. criança, também não ensinaram. Também provavelmente trataram ele dessa forma. Esse é o reflexo de quem cresceu sem ser respaldado, né, emocionalmente. Eu não sei se é exatamente esse o problema ou se simplesmente ele tinha tudo que queria. Ele foi uma criança que teve O todas que as suas continua sendo uma necessidades. falta de respaldo. Sim, mas eu não acho que tenha sido no caso pelo que eu conheço do Álvaro, eu não acho que o histórico dele seja pela ausência ou por ter sido muito severa a educação dele, eu acho que foi exatamente o contrário. Ele teve tudo o que ele quis de uma forma, os pais dele tinham uma situação financeira extremamente favorável, boa, tanto que ele ganhou o primeiro carro dele, ele ganhou aos 16 anos de idade, não tinha nem idade para E dirigir, e ganhou continua. um carro, São porque ele dois lados da queria. mesma moeda. Tanto o autoritarismo quanto a permissividade são Sim. dois lados da mesma moeda. Eles estão mais próximos do que a gente imagina. Nos E efeitos, ele tá? No que causa na criança. Nos Sim, efeitos. e ele teve, assim, uma vida extremamente ele foi criado de uma forma extremamente machista, no sim porque eles são um casal, o Álvaro tem uma irmã, né, eles são um casal, no sentido de que o Álvaro podia tudo por ele ser homem. Então tanto que ele ganhou o primeiro carro muito cedo, e ele fazia o que ele queria, ele só andava com o carro tornado, mexido, então tudo que ele queria o pai dava, enfim. E aí financeiramente também, quando ele estava tão acostumado com aquele alto padrão de exigência financeira, que quando ele começou a trabalhar, ele também foi para essa linha, entendeu? E aí ele descobriu as dificuldades, perdeu o pai Meu faleceu, pai assim, faleceu. parece que quando o pai dele faleceu, que ele de fato virou homem, sabe? Virou homem no sentido de virar gente, tá? Não no sentido de gênero, mas no sentido de virar gente, assim, e com altos índices de exigências. E ele meio que reflete isso, ele meio que deposita isso no filho, sabe? No Thiago. E ele exige algumas atitudes do Thiago, não a atitude de que o Thiago seja um homem de sucesso, bem-sucedido, mas que o Thiago atenda às expectativas sociais, que o Thiago seja bem Dele. visto Uhum. pela sociedade, pela família, pelos amigos, pelos professores, entendeu? Ele 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 vai muito assim, ele exige demais do Thiago nesse sentido de atender às próprias expectativas dele pai. E quando isso não acontece, quando o Thiago frustra, ele se desespera, o pai do Thiago se desespera, o pai do Thiago não sabe lidar com isso, Não, e não que tenho exige do menino uma respaldo atitude. Então é emocional. assim: "Olha o Sim. estado em que você me deixa, olha como você me tira do sério, a Como culpa se disso é fosse uma sua". culpa do Thiago, Isso. a imaturidade emocional dele. Sim, Sim, sim. exatamente isso, entendeu. E aí o Thiago se perdeu nisso tudo, aí o Thiago chorou, o Thiago ficou, só para constar, eles já fizeram as pazes, isso durou uns 4 dias, tá, eles já fizeram as pazes, o pai já pediu O que desculpa não com o significa filho, que o impacto tenha sido sido menor. diminuído, tá? Ele viveu É. aquela situação, não é porque você fez as pazes que nada aconteceu, que está apagado. Não tá. Isso registrou dentro do Thiago de uma forma que agora a gente vai ter que investigar para saber direitinho como. Mas que registrou, Isso. registrou. Um episódio assim não passa batido, não. Só porque É. você pediu desculpas. Eu tenho uma filosofia de educação muito forte dentro de mim, que é preparar meus filhos para a vida, preparar meus filhos para o futuro. Então, eu vou te falar o que que eu fiz a respeito disso, quais foram os enfoques que eu dei, o que eu enxerguei de importante nisso, seguindo a minha filosofia. Só que tem uma coisa da qual eu ainda não sei fazer, e é daí que eu busco muito o seu apoio, que é no sentido da educação sem travas, porque quando a gente fala de educação sem travas, a gente está falando de respeitar os afetos do outro ser humano. E eu tenho uma certa dificuldade com essa questão do afeto devido à minha própria história, devido à minha própria trajetória. Então, para que eu consiga equilibrar, para vocês terem uma noção de como é surreal isso que eu estou falando, eu vou exemplificar.
Quando a gente começou, ano passado, que a gente começou com a pandemia, o Thiago virou para mim e falou assim, que ele tinha que estudar online. Até então ele só ficava na minha casa, ele só ia para casa do pai dele esporadicamente, uma vez a cada 15 dias. E aí os professores viraram a chave para o online, 100% online, porque não ia mais voltar às aulas, não tinha previsão de voltar. Isso ano passado, lá atrás, no começo da pandemia. O Thiago vira para mim e fala: eu não vou fazer aula. Aí eu falo: como assim? Ele falou assim: eu não vou fazer aula, eu não tenho culpa nenhuma se o mundo está em pânico, se tem um vírus aí, isso não é um problema meu, eu não vou fazer aula. Thiago, você tem que fazer aula, Thiago, você está sendo pago. Mãe, eu não vou fazer, ninguém vai me obrigar a fazer. Aí eu falei: como assim você não vai fazer? Eu não vou fazer, eu tô jogando, eu tô ocupado, você tá me atrapalhando. E bocudo, e falou que não ia fazer, ponto. Ele falou: eu não vou fazer, assim, o Thiago tem quase a minha altura, eu tenho 1,70 m, o Thiago tem quase a minha altura, ele é uma criança de Saudades das 12 birras, anos, não? Dos e 2 ele tem a minha anos. altura, não é uma criança que você consegue dar um chacoalhão e dar umas palmadas, entendeu? Não é isso, é Saudades um da homem. birra dos 2 Sim. anos. Meu, ele virou pra mim e falou: eu não vou fazer, eu não vou estudar, eu não vou fazer. Não, você vai. Não, mãe, eu não vou e ninguém vai me obrigar. Eu quero ver você me obrigar. Você vai fazer o quê? Você vai me bater? E aí? Eu olhei pra cara dele assim, eu falei: cara, eu vou tomar tudo de você, computador, celular, eu vou tomar tudo. Ele falou assim: você pode tomar o que você quiser, isso não vai me obrigar a fazer. Eu decidi que eu não vou fazer, eu já não tenho culpa nenhuma disso. Isso é um problema dos professores que se virem para poder dar um jeito, eles que passem a gente de ano, o governo que dê seus pulos, eu não vou fazer. E digo mais: se os meus amigos falarem que também não vai fazer, eu quero ver o que a escola vai fazer. Eu falei: pronto, eu tenho um terrorista dentro de casa. Ele vai causar rebelião, menino. Olha só, o meu foco em querer educar para preparar para o futuro é tão grande nessa questão de preparar para o futuro que eu olhei para a cara dele e falei para a cara dele assim: eu vou dar você para adoção. Ele parou, ele estava subindo a escada. Não, Aí eu eu tô consegui a rindo porque atenção é dele. cômico num É nível. verdade, não ri, que você sabe que isso é verdade. Eu tô contando para as mães só para ver como eu sou maluca, tá? Não sigam meus Sim. passos. Ele estava subindo a escada, ele Não falem parou. para os filhos de vocês que vocês vão colocar a criança para adoção, não faz bem. Ele parou, olhou pra mim assim, ele estava subindo a escada e eu não conseguia a atenção dele. Eu estava andando pela casa atrás dele, discutindo com ele, batendo boca, eu andando. Imagina a cena, ele andando e eu andando atrás dele, batendo boca, gritando, tentando chamar a atenção dele. Você vai fazer? Eu não vou fazer. O mundo que lute, porque não sei o quê. E a gente briga. Na hora que ele começou a subir a escada, eu parei, olhei pra ele e falei: eu vou dar você pra adoção. Ele parou, olhou pra minha cara: você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou dar você pra adoção. Ele falou: você não pode fazer isso. Eu posso sim. Eu sou responsável por você. Se você não quer estudar, se você acha mais importante, e ele estava com o celular na mão, se você acha mais importante ficar com o celular na mão e jogar, e outra, e ainda gerar um movimento junto com seus amigos para que ninguém estude, se realmente esse é a tua linha, então eu vou te dar para adoção. Eu vou te dar para adoção não porque eu não gosto de você, eu vou te dar para adoção porque eu te amo. Então eu vou te dar para adoção, ninguém vai querer te adotar, porque você já é grande, você vai ficar lá um mês, 6 meses, aí esse tempo sou eu que vou avaliar, o tempo que vai ser necessário para você valorizar o que você tem. Porque sem internet, sem celular, sem computador e talvez até passando vontade de fome, de comer as coisas, passando frio, quem sabe você não começa a valorizar? Porque o mundo não tem culpa. Esse é o Esse sou extremo da eu. punição, tá? Não, aí isso sou eu falando para ele. Eu falei assim: não importa se o mundo está em crise, eu tenho uma pandemia acontecendo, entendeu? Você tem a sua responsabilidade de ajudar o planeta nesse momento. E o que você está fazendo não está ajudando ninguém. Aí ele virou e falou assim: mas o que eu assistir aula tem a ver com ajudar o planeta? Eu falei assim: não sei, Thiago, isso você vai descobrir no final dessa sua trajetória. Pode preparar suas coisas, porque a gente vai agora. Vou te levar pro juizado de menor agora. De idade menor, não. Como é que chama lá o negócio do assistente social lá? Falei: vou te levar agora. Dali a pouco o pai dele me liga: o Thiago me disse que você vai dar ele para adoção. Eu falei: sim, vou dar ele para adoção. Ele: não, você não pode fazer isso. Eu falei: eu posso sim, porque eu sou mãe dele. Ele: você é louco, eu vou tirar a guarda de você. Eu falei: então você que lute, meu amigo, porque tá tudo fechado por conta da pandemia e eu vou dar um jeito nesse menino, porque bater não vai resolver. E eu prefiro enclausurar ele agora por um período de 2 ou 3 meses, do que futuramente ele me dar um trabalho muito maior ou ele mesmo se arrepender. Lá na frente ele vai me agradecer por isso. Aí o pai dele fala para mim: você é maluca, você é louca, deixa eu ficar com ele. Eu falei: você vai piorar, porque você não tem controle nenhum, você vai piorar. E aí a gente começou a discutir, eu e o pai dele começamos a discutir. E aí eu fui atrás desse negócio de adoção e descobri que estava tudo fechado. Eu não conseguia, eu realmente fui atrás disso. E eu não conseguia doar meu filho para adoção. Você ia E fazer isso de aí verdade? eu ia fazer isso de verdade. Aí o pai dele Eu quero só apareceu. fazer um parênteses aqui de que isso não foi uma recomendação minha, tá? Não, não foi. Porque vai que quem Tanto tá que ouvindo acha você que só esses ficou. são os meus métodos. Não são. Ela tomou essa decisão completamente sozinha. Ela tava fazendo Você, isso porque ela queria. Eu, em você só ficou momento nenhum, sabendo. apoiei isso. Você só Sim. ficou sabendo depois.
Aí o pai É dele deu só 20 para minutos, o deixar pai claro dele... aqui, porque eu não quero depois ser acusado na internet de recomendar que as mães coloquem os filhos rebeldes delas para adoção. Eu jamais Aí, teria recomendado aí isso. deu 20 minutos, o pai dele apareceu na porta de casa. E aí me ligou e falou: "Eu tô aqui na frente, sai aqui pra gente conversar, porque você não pode tomar essa atitude com o menino". E eu tava convicta de que aquilo era a melhor solução pra ele. Aí o pai dele virou pra mim e falou assim: "Meu, deixa eu ficar com ele". Eu falei: "Eu não vou deixar, porque você só vai piorar o quadro". Aí ele: "Chama o Thiago aqui". Aí eu falei assim: "Não, não vou chamar". Ele pega o telefone e chama uma mensagem e fala: "Desce que eu tô aqui na frente". Aí o Thiago aparece. Aí ele começa a conversar com o Thiago. Aí o Thiago vira para ele e fala a mesma coisa para ele: "Você não vou estudar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer aula, eu não vou fazer, eu não vou fazer". Meu, o Álvaro abre a mão e dá um tapão de mão aberta na cara do Thiago. Nossa, mas só piora. Na hora em que ele fez isso, o Thiago na hora baixou a cabeça, ia começar a chorar. Eu olhei, eu falei: "O que você tá fazendo?". Ele virou para mim e falou para mim assim: "Você quer dar esse menino para adoção, então antes de você fazer isso eu vou usar os meus métodos". E na hora eu calei a boca, porque realmente eu ia dar ele para adoção. Ele virou, o Thiago baixou a cabeça para chorar e ele levantou o queixo do Thiago, olhou e falou assim: "Você olha no meu olho, porque homem resolve as coisas desse jeito. Você olha no meu olho e você engole o choro. Você não quer arcar, você não quer tomar a atitude que você quer, então você vai arcar com as consequências também dessas atitudes suas. É isso mesmo que você quer? É realmente isso? Porque se for realmente isso, eu vou deixar sua mãe fazer o que ela está fazendo. Porque se você tem escola, se você tem celular, se você tem isso", e começou a falar todas as coisas que ele tinha, entendeu? Tudo que você pede, você tem. Se você realmente está achando que isso é pouco, ou que o mundo não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, então você vai ter que arcar com isso. Você vai ter que virar gente. Ou você vai estudar. Aí o pai dele propôs para ele: "Eu vou levar você para minha casa e você vai fazer aula e você vai estudar lá comigo, tudo bem?". Aí ele concordou, o Thiago concordou que iria, pediu desculpa para mim, pediu desculpa para o pai ali e falou que ia fazer as aulas online. E aí o pai dele falou: "Então entra e pega tuas coisas". Aí eu fiquei conversando com o pai dele, eu falei: "O que você fez não tá certo, bater não tá certo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". E aí a gente discutiu, como era de se esperar, né, eu e ele ali. Ele falou assim: "Eu vou levar o menino pra lá, quando ele quiser voltar pra cá, ele volta, ele não tá preso lá, ele vem e vai quando ele quiser, ele tá tendo aula online agora, fica mais flexível pra ele, que não sei o quê, não sei o quê". Aí o Thiago virou pra mim e falou assim: "Mãe, eu vou". O Thiago veio, me abraçou, falou que me ama, eu também falei pra ele: "Eu te amo também, filho, eu não tô fazendo isso porque eu não gosto de você, muito pelo contrário, essa é uma atitude extrema e desesperadora, porque eu tô vendo que a educação que eu estou te dando não tá aquém das suas necessidades. Não é porque eu não gosto de você". E detalhe, eu não pedi desculpa pra ele, agora falando sobre isso, eu nunca pedi desculpa pra ele por isso, de ter de querer colocá-lo para adoção. E ele virou para mim esses dias e falou assim para mim: "Meu, você e meu pai são muito difícil. Um me manda para adoção, outro diz que não vai ser meu pai. Como é difícil ser Esse filho de moleque tá vocês". ferrado de todos os lados. Eu olhei para Ele ele e vai ter falei... grandes Não, ele questões falou isso para emocionais mim para num resolver no tom... futuro, tá? É, Grandes. ele falou isso para mim num tom de brincadeira, aí eu olhei para a cara dele e falei assim: "Você sabe que eu te amo". Ele falou: "Mãe, e isso que é pior, eu sei que você me ama e eu não duvido do seu amor, mas você é muito", como é que ele falou? Eh, "Você pode ser muito dura, é assustador isso". Ele respondeu para mim: "Isso é assustador". E aí a gente estava no carro, eu estava dirigindo, ele estava no carro, eu olhei para ele, assim, e falei assim, quando ele disse: "Você, isso é assustador", ele falou: "Eu sei que você me ama, e isso que é o que é mais assustador, eu não duvido do que você sente por mim". Ele me respondeu assim, aí eu olhei para ele e falei: "Meu, que merda, né, não sei se isso é bom, se isso é ruim, né, que merda". Mas enfim, voltando aqui à situação do Álvaro e do Thiago, eu nunca falei com meu filho que eu não gosto dele, muito pelo contrário, todas essas minhas atitudes aí, pode ser que aquela questão do amor sentido e amor percebido, como é que é? É assim? Isso. É, amor sentido, amor percebido. O Thiago ficou uma temporada na casa do pai dele, não deu nem um mês. Aí logo depois ele voltou, ficou comigo, e aí desde então ele tem ficado lá, fica aqui, ele fica onde ele quer, a hora que ele quer, os dias que ele quer. A gente não briga mais por conta disso, por conta de guarda, ele tem total liberdade para ir e vir. Eu nunca depositei no Thiago as minhas expectativas dele em relação à escola, nem em relação a nada, para falar a verdade, entendeu? Mas ele tem algumas responsabilidades mesmo que ele tem que cumprir. E nessa questão da bicicleta, uma coisa que me chamou muito a atenção, eh, o pai dele culpou ele, responsabilizou ele, falou um monte de asneira para ele depois, e ele me falou isso, ele falou: "Meu pai é sempre assim, meu pai me pede, ele fala as coisas, ele me magoa, ele chora, ele fala isso
de uma forma extremamente emocional, assim, chorando, não é? Com raiva, brigando e chorando, assim, isso realmente é totalmente fora de controle para o pai dele. E passa-se um tempo, o pai dele pede desculpa. E eu trabalhando isso no Thiago, falei para o Thiago que se o pai dele é assim mesmo, sempre foi assim, era assim comigo também, na relação que eu tinha com ele. Isso não alivia a responsabilidade do pai sobre as próprias atitudes dele, mas é algo que o Thiago vai ter que aprender a conviver, porque o Thiago não tem controle sobre o que o pai dele está fazendo. Não tem controle nenhum. O controle que ele tem é o que está acontecendo com ele, dentro dele, entendeu? E algumas coisas que me chamam a atenção aqui. O Thiago emprestou realmente e ele foi muito generoso em fazer esse empréstimo. Ele não teve culpa do menino ter sumido com a bicicleta dele. Não. Ele tentou resolver isso na força, falando para o menino que ia bater no menino, se o menino não resolvesse o negócio da bicicleta, e ele não pediu ajuda. E aí, eu conversando com ele, a gente veio conversando vários dias e dias sobre isso, tá? E eu conversando com ele, eu falei para ele assim: você tem que confiar no seu pai e na sua mãe. Por que você não me contou? Ele falou assim: porque você ia contar pro meu pai, porque você não conhece a mãe do menino. Você ia contar pro meu pai ia brigar comigo do mesmo jeito. Porque quem ia ter que resolver isso é o pai dele, afinal de contas, a vizinha do pai dele, entendeu? Eu não conheço, realmente eu não conheço a pessoa. E você ia contar pro meu pai ia brigar comigo da mesma forma. Eu falei assim: mas você nem tentou me pedir ajuda sobre isso. Porque quando o menino fez isso, o menino perdeu a tua bicicleta, ele tá te lesando. Ele tá fazendo uma coisa que é ruim para você. E você não pode deixar assim, você tem que aprender a se defender. Uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser bobo. Você emprestou porque você é bom. Só que no momento em que ele perdeu ou danificou o teu objeto, você está sendo bobo se você deixa passar. Você não pode deixar passar. E E você também tentou não resolve resolver. batendo no menino. Sim, você tentou resolver na força, tentou resolver de uma forma que não resolve. A mãe do menino é responsável por isso. Ele falou assim: meu pai perguntou, cadê a conversa? Eu quero print da conversa. Só que não teve conversa no celular, a gente conversou pessoalmente. Aí o pai do Thiago já foi bater boca com a mulher, entendeu? Eu falei, então, ele não deveria fazer isso, porque dependendo da forma que ele aborda isso, a mulher vai acusar ele também de agressão. Vai virar uma merda isso, uma merda tão grande, entendeu? E aí o Thiago falou: mãe, mas só custa R$ 200 uma bicicleta daquela. Eu falei: mas Thiago, não é o valor da bicicleta, Thiago, é a situação na qual você se expôs. Você se expôs no sentido de que você não foi pedir ajuda para ninguém. E é importante que você vá pedir ajuda, porque as pessoas que vão realmente te ajudar é seu pai e sua mãe. São as pessoas que, mesmo que a gente não goste da atitude que você tomou, que nem você falou que seu pai vai brigar com você, mesmo que ele não goste da atitude, somos nós que vamos te ajudar. Aí ele falou assim: não, mas o meu amigo, ele ainda chama o menino de amigo. Aí eu falei assim: ele não é seu amigo, Thiago. Aí eu contei para ele uma passagem de uma pessoa bem próxima e bem querida minha, que pegou uma moto emprestada do amigo. O amigo era o Mosquito, porque o cara era bem magrinho. Pegou a moto emprestada do Mosquito e foi comprar um bolo pro Mosquito no mercado. Foram ele e um amigo, os dois de moto, foi um garupa, porque o garupa ia vir segurando o bolo. Eles entraram no mercado Carrefour, sabe esses mercado extra, esse mercado normal, mercado de bairro. Aí eles entraram, compraram o bolo e iam fazer uma festa surpresa pro amigo, tá? Na hora que sai, a moto do amigo não tá lá. A moto do amigo foi roubada. E o amigo tinha comprado a moto parcelada em 1000 vezes. Era a primeira moto do amigo, primeiro emprego, todo aquele sonho da molecadinha, entendeu? Aí se juntam 5 amigos, o dono da moto, o motorista da moto que perdeu, o garupa e outros 2 amigos, que são parceiros e resolveram roubar uma moto. Olha só o desfecho dessa história. Resolveram roubar uma moto. Roubaram a moto, porque iam fazer moto dublê, mudar a placa. Olha só as ideias dessas crianças, iam mudar a placa e tudo mais. E eles foram Não fazer são isso porque crianças que estão andando de moto. são adultos, não, são adultos, mas assim, crianças no sentido que estavam fazendo 18, tinha até menor no meio, sabe? Estavam fazendo 18 anos ali. E aí eu contando pro Thiago, falando assim, eles perderam a moto, eles podiam ter deixado, deixa quieto, o problema é seu, virado as costas e ter ido embora. Mas eles são amigos e foram morrer junto, se afogaram, os 5 se afogaram. Os 5 se afogaram em nome da amizade deles, entendeu? Isso é um extremo, isso é uma situação extremamente extrema, e eu contei essa situação pro Thiago. Foram presos, tá? Foram pegos em Olha, flagrante, eu foram quero fazer. presos. Tá, continua.
Não, eles foram presos, foram pegos em flagrante, foram presos, perderam bons anos da vida deles preso. Desses 5, 4 morreram, só tem um que tá vivo. Então, assim, já detonaram a vida. E eu contando isso para o Thiago, eu falei para o Thiago assim: a amizade, filho, tem um preço muito alto, as amizades. Porque são dois extremos que a amizade vai te trazer. Ou vai trazer isso que trouxe com a bicicleta, onde você perde, ou vai te levar para o outro extremo, onde você vai perder também. Você perde sua liberdade, você perde sua vida. E que nem aconteceu, os meninos morreram, né? Você perde sua vida, você vai perder de todos os lados. Então, a amizade é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a amizade vai até a página 2. Tá, Amizade verdadeira é amizade pai e mãe. Então, mas você tem que cuidar de você mesmo. eu quero fazer um parênteses aqui. A criança que perdeu a bicicleta do Thiago é só uma criança. Eu Sim. não acho que ela tenha feito isso por mal. Eu acho que é uma criança, agiu com irresponsabilidade, sim, como toda criança, nenhuma criança nasce responsável. Eu não sei a idade dessa criança, eu não sei 8 absolutamente anos. nada. Então, 8 anos, cara. Ela agiu com irresponsabilidade, sim, principalmente por não ser dela. O fato de não ser dela, ela não viu valor naquilo, não era importante para ela, não era dela. Quando é dela, a importância é um pouco maior. Não estou falando que a criança está certa. Inclusive, lá no comecinho, né, eu perguntei se a mãe do menino sabia, porque é importante que a mãe do menino fique sabendo, independente se a bicicleta pode ou não ser recuperada, porque se ela sabe que o filho dela ajuda daquela forma, ela tem a oportunidade, não sei se ela vai, né, também, mas ela tem pelo menos a oportunidade de trabalhar isso, porque se o filho dela pegou emprestado, ele tem que se responsabilizar em devolver, ele tem que cuidar das coisas dos Sim. outros, que ele pegou emprestado. Só que isso é um senso de responsabilidade que a criança não tem sozinha. Isso tem que ser ensinado. Então, eu não acho que essa criança tenha feito por má fé, por maldade, nem por nada. Eu só acho que ela não teve responsabilidade e eu não sei É, se dentro eu da não. casa dela ela é ensinada a ter. Então, eu não estou nem questionando a criança que perdeu, porque a criança que perdeu não está sob o meu controle. Nem Sim, é o histórico dessa criança, nem nada. O que está sob controle é o meu, na atitude em que ele sim, tomou. E sim, ele ainda tratar o menino como amigo, ele ainda fala, o meu amigo, meu amigo. E eu falei para ele, cuidado com as amizades. Porque hoje foi uma coisa, que nem ele falou, a bicicleta custa R$ 200, uma bicicleta que ele não usa. Ele hoje já é um homem, já praticamente. Ele tem altura e corpo e porte de um homem, apesar dele ter 12 anos. Ele usa uma bicicleta grande. Aquela bicicleta não ia ter utilidade nenhuma, tanto que o pai dele quer reformar a bicicleta para dar para o neto, entendeu? Aliás, que esse foi todo o start, toda a motivação de toda essa história. E isso já aconteceu já tem alguns meses, inclusive. Mas a questão toda é o Thiago não confiar nos próprios pais, eu me incluo nisso, não confiar em pai, não confiar em mãe. O Thiago ainda tratar o amigo, apesar do prejuízo que o amigo deu e do desgaste, ele ainda tratar o amigo como amigo. E a gente sabe a influência que uma amizade pode ter tanto para o lado ruim quanto para o lado positivo. sim, A falta como é que eu posso. A falta de autodefesa do Thiago, porque ele foi prejudicado, ele não se defendeu, não se defender de bater, sabe, mas se defender de falar assim, poxa, isso é meu, eu não vou aceitar que façam isso comigo, sabe, eu não vou aceitar que me prejudiquem desse jeito e deixar tudo bem, tem que ser feito alguma coisa a respeito, dele ter ido pedir ajuda, porque quando a gente cresce, que isso acontece, que a gente é assaltado, a gente vai na delegacia, a gente faz boletim de ocorrência, sabe? A gente toma algumas atitudes, entendeu? Ou para nos proteger para que aquilo não aconteça novamente, entendeu? Ou para tentar punir a pessoa que fez, entendeu? Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente se omitiu totalmente, ele se fechou dentro dele mesmo, entendeu? E ele se omitiu totalmente. E me chama muita atenção a questão de considerar o menino como amigo ainda, porque apesar dele ter sido prejudicado, em dele ter perdido a bicicleta, o que ele não sente, porque não é uma bicicleta que ele usa mais, então ele não sente que perdeu. Para ele não teve impacto nenhum, porque era uma bicicleta sim. que ficava guardada. Ele não tem essa consideração de valor, assim, de impacto, entendeu? Tanto que eu fico até admirada dessa bicicleta existir ainda, sabia? Eu achei que o pai dele tinha até dado essa bicicleta já, porque a gente já trocou a bicicleta do Thiago, né? Não sabia que essa bicicleta estava guardada. Eu fiquei sabendo que essa bicicleta estava guardada agora, com esse evento todo, porque para mim já tinha sido doada essa bicicleta. Mas mesmo assim, aí eu conversei bastante com o Thiago nesse sentido,
E primeiro falei da importância da amizade, trouxe isso. Falei assim, porque você tem 2 extremos, nos 2 extremos a amizade vai te prejudicar. Você tem que ter um equilíbrio com seus amigos e saber que realmente quem você pode confiar é pai e mãe, não importa se pai e mãe concordam ou não concordam, porque você vai ter que tomar, quem vai arcar com essas atitudes é você. Eu falei assim, esses meninos quando foram presos, por mais que o pai e a mãe deles gostassem deles e quisessem proteger eles, não puderam ser presos no lugar. Foram esses meninos que tiveram que ir para a cadeia e passar por tudo que passaram. O pai e a mãe não conseguiram estar lá no lugar deles, não conseguiram proteger eles, entendeu? E isso, se vir acontecer algo contigo, como ficar no prejuízo, ou se acontecer algo nesse porte, a gente não consegue fazer nada por você. A gente não vai conseguir te proteger, pai e mãe não vai conseguir te proteger. O que a gente consegue fazer é te orientar agora e te preparar para lá na frente você fazer escolhas que não te levam para esse lado. E aí nesse ponto, ele virou para mim e falou assim, ele conversou comigo, ele falou, mas eu tenho muito medo. Ele não tem medo de eu brigar com ele. Pelo menos ele não falou isso para mim, ele não assumiu isso para mim. Ele falou do pai dele. Eu tenho muito medo do meu pai ficar brigando comigo, porque por tudo ele diz que eu não sou mais filho dele, que eu não gosto mais, que ele não gosta mais de mim e tudo mais. E isso é muito ruim. Eu não quero ficar passando por essa situação. Meu ex-pai, tanto que ele ficou chamando de ex-pai durante um bom tempo. Um bom tempo. Esse lugar de confiança é um lugar conquistado. É uma questão de conquista e o pai dele não está conquistando isso com ele. O pai dele não está ocupando esse espaço na vida dele por conta da forma agressiva que lida, né? Por conta do jeito que briga, o jeito que acaba punindo o menino. Não está conquistando, não conquistou esse espaço, porque assim, ele é pai ponto. Só que a confiança não é um pré-requisito para você ser pai. Entende? O que eu quero dizer é que não é porque você é pai, você é mãe do teu filho, que automaticamente ele confia em você. Isso não é verdade. Assim como a recíproca é verdadeira, não é porque você tem um filho que você automaticamente confia no teu filho. Isso também não é verdade. Ontem no Instagram, eu abri uma caixinha ontem à noite perguntando, eu sempre abro, né, toda semana, todo início ou final de semana eu abro a caixinha perguntando os temas de lives que as pessoas gostariam de assistir, porque eu sempre faço live conforme o que me pedem, né? Afinal, eu quero ajudar as pessoas. E uma menina, uma mocinha, foi lá e me mandou mensagem. Ela pediu para que eu fizesse uma live falando sobre como lidar com os pais que não deixam ela trabalhar, não deixam ela estudar, não deixam ela fazer nada, e ela tem 19 anos. Essa menina não é a primeira vez que ela entrou em contato comigo. Ela já me mandou mensagem recentemente, aí não deve ter nem 2 semanas, perguntando, mensagem no privado ela mandou, me perguntando se eu achava uma boa ideia ela fugir de casa. Ela mandou exatamente assim: "Você acha uma boa ideia eu fugir de casa?" E na hora em que eu li essa mensagem, falei: "Putz, é um menor de idade, quer ver?" Porque, né, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando na internet, com o que eu respondo, porque se for um menor de idade ali, né, se uma pessoa, um adolescente de 15, 16 anos, eu posso ter problemas judiciais com isso depois, e eu não quero. Então, antes de falar qualquer coisa, eu perguntei a idade dela. Falei: "Quantos anos você tem e o que que está acontecendo?" E ela falou: "Ah, eu tenho 19, 20 anos, não lembro, e eu não consigo, meus pais não me deixam trabalhar, não me deixam trabalhar, não me deixam fazer faculdade, não me deixam fazer nada, não me deixam sair, e eu quero fugir de casa." E aí o que eu virei para ela e falei: "Olha, se você tem realmente mais de 18 anos, não é uma questão de fugir, sim de sair. Perante a lei, você tem esse direito." Foi o que eu respondi, dada a condição dela ter mais de 18 anos, porque nada impede a menina de mentir também, né. Enfim, o ponto que eu quero chegar é, ela não foi contar isso para os pais dela. Ela não foi virar para o pai dela e falar: "Olha, eu quero liberdade, eu quero sair, eu quero trabalhar." Ela veio contar isso para mim, que ela não conhece, nunca me viu na vida, não tem a menor ideia de quem eu sou. Ela veio pedir conselho para mim, se ela deve ou não fugir de casa, para mim. Poderia ser para qualquer outra pessoa, a sorte dela é que foi para mim, porque ela poderia ter ido perguntar para a amiguinha dela e a amiguinha dela ter falado: "Ai, amiga, seu pai é mó vacilão, né, cringe", não é assim que os adolescentes falam hoje? É cringe, foge de casa assim. Você entende o tamanho do risco? Porque não é porque você é pai, você é mãe, que você tem automaticamente esse lugar de confiança. E quanto mais eles crescem, mais se torna perigoso você Tem não ter esse uma, espaço de confiança. tem Ela uma veio perguntar. menina que trabalha comigo que também fez essa pergunta para mim na mesma idade, 19 anos.
Se ela devia fugir de casa? Ela devia fugir de casa. E Então, mas aí eu... quando perguntam para você, quando perguntam para mim, é fácil de supor que eu não vou dar uma resposta torta para essa menina. Mas a gente não controla para quem ela pergunta. Ela perguntou para mim, mas ela poderia ter perguntado para qualquer outra pessoa na internet inteira. Sim. Inteira. Só que ela não foi conversar sobre isso com os pais dela, ela estava conversando comigo, que nunca me viu na vida. Como é que uma pessoa que nunca me viu na vida vem me pedir um conselho desse tamanho, se ela deve ou não fugir da casa dos pais dela? Minha vontade era de chegar na mãe dessa menina e falar: amada, o que você tá fazendo? Você sabe que tua filha faz essas coisas na internet? Eu não conheço os pais da menina nem nada, mas olha o tamanho do risco. Se essa menina vira para um namoradinho e fala um negócio desse, ele fala: vamos fugir comigo, amor, e viver sobre as estrelas, igual um filme de Hollywood. E ela sai com esse cara e, sei lá, engravida, é abusada, eu não sei. Gravidez não é uma coisa ruim em essência, mas a gente não sabe As o condições, né? cenário, as condições que isso vai ser feito, se ela vai passar fome, se ela vai passar frio, o que vai acontecer com essa criança. Você entende? Dá para mensurar o tamanho do problema, da gravidade que isso tem. Porque ela não confia nos próprios pais. Porque E não existe essa abertura dentro de casa. Eles criaram essa menina por 19 anos. E hoje ela não consegue conversar com eles. É imensamente triste. Assim, E aí o Thiago, a menina também, que só fazendo um adendo, aí a menina que também chegou para mim e pediu e falou assim, se eu achava uma boa ideia ela sair de casa. Porque ela vê a nossa interação, eu e você, e ela fala que ela não tem isso com a mãe dela, e que a mãe dela, na verdade, é bem abusiva com ela também, sabe? Enfim, ela tem uma relação ruim. E aí ela falou, será que eu devo sair de casa? A pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, se você sair de casa, você vai resolver os seus problemas? Ela parou e falou assim, como assim? Eu falei assim, o seu problema hoje é realmente a sua mãe que está abusando de você? Ou o seu problema hoje é o seu ego? Porque a sua mãe está falando algumas coisas e ela tem razão. E aí a gente conversou algumas horas sobre isso, eu e ela. Assim, porque se o problema realmente é você, a sua mãe, você se afastar da sua mãe vai resolver o problema, eu acho que você deve sair sim. Agora, se o sim, problema é o seu ego, que a sua mãe tá falando, a sua mãe tem razão, e você ainda não tem forças, ou ainda não conquistou outras coisas para poder mostrar para ela, não vai resolver nada. Você vai ter dois problemas. Uma que você vai estar longe da tua família, e outra que você vai estar se sentindo péssima. Porque as palavras dela vão viver ecoando na tua mente, e ela vai ter razão. Por fim, ela não saiu de casa, tá? A gente conversou, e por fim a menina não saiu de casa e tá aí ganhando, conquistando a trancos e barrancos, com muita dificuldade, ela tá conquistando o espaço dela, entendeu? Tá lutando pelo que ela acredita, que eu acho que é o que tem que ser mesmo. Mas o meu menino, o meu Thiago, ele ficou bem chateado com essa questão do pai dele, dele ter falado, o pai dele ter falado isso, de condicionar, tipo, o pai dele se decepciona com ele, condiciona. E aí a gente conversou bastante sobre isso, sobre essa questão da amizade, sobre a questão dele lutar pelo que ele quer na vida dele de existir uma diferença entre você ser bom e você ser bobo, que existe essa diferença. sim. E da E, confiança também, né? e da Do fato questão de da que ele não tá confiança, conseguindo confiar. exatamente. Aí E a ele culpa virou. não é dele. Aí olha só que interessante. Aí no final de semana, o meu irmão queria ir, ele tem uma casa no interior e ele queria ir para lá, porque tá frio e a casa tem lareira e eles nunca têm oportunidade de ligar a lareira. Então vamos para lá, vamos acender a lareira e vamos fazer pizza e vamos, sabe, aquela coisa assim de usar o tempo, né, o inverno como oportunidade para criar esse encontro. E aí ele me chamou para ir. Eu falei que não ia, porque eu tenho outras atividades para fazer. E se eu fosse, eu termino ficando muito com as crianças gostam muito de mim, eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha me proposto a fazer ali em relação a profissionalmente falando. E aí eu falei para ele, putz, não consigo, para poder fazer um negócio desse, a gente tinha que ter organizado isso na semana, né? Porque eu tô com um monte de pendência, enfim, aí eu falei que eu não ia. Aí o Thiago virou e falou, eu quero ir. Aí eu olhei pro Thiago e falei assim, mas eu não vou deixar você sozinha. Aí o meu irmão vira pro Thiago e fala pro Thiago assim, então, mas se você quer ir, eu acho que você tem que dar. Falou pro meu irmão, na minha frente. Eu acho que você tem. Falou pro meu filho, meu irmão falou pro meu filho na minha frente. Então, se você quer ir, eu acho que você tem que dar um jeito de ir sim, porque se você ficar indo na cabeça da tua mãe, pela cabeça da tua mãe, você não vai fazer nunca nada na tua vida. Aí eu olhei pro meu irmão e falei assim, mas eu não tô impedindo ele de ir. Eu só não quero que ele vá, porque vai ser uma criança a mais para vocês cuidarem.
Você já tem 3 filhos. Se o meu for, vão ser 4 crianças. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas o seu filho não é uma criança. Eu não preciso limpar ele, eu não preciso dar comida para ele, eu não preciso botar ele para dormir, eu não preciso dar banho nele. Ele já sabe fazer tudo isso sozinho. Aí eu olhei para a mãe das crianças e falei assim: você vai administrar o estresse? Porque eles brigam, né? Eles brigam Sim. de igual para igual, como se tivesse 2 anos. Para assim, você vai administrar o estresse entre eles? Aí o Thiago respondeu, eu falei assim, não, eu assumo a responsabilidade de cuidar das crianças Olha e que... não ser uma delas. Olha só. Peraí, deixa, eu não quero perder essa oportunidade. Olha Tá. que perfeito essa relação de liberdade versus responsabilidade. Isso é perfeito, porque é exatamente assim, esse é o jeito prático, na prática, de ensinar isso para os filhos. Ele quer liberdade de viajar com os tios sem a presença dos pais. Sim. Ele precisa de responsabilidade para ir nessa viagem sem causar encrencas. Isso é a demonstração perfeita. Eu falo tanto disso que às vezes é abstrato, né? Então eu só quero fazer esse adendo aqui para não perder essa oportunidade. Essa é a demonstração perfeita de responsabilidade versus liberdade. E antes de você me dizer se você aceitou ou não aceitou, eu deixaria. Eu deixaria, porque se você não dá a opção da criança ter a liberdade, você não tem como cobrar dela a responsabilidade. Quanto menos liberdade você dá, menos você pode cobrar, porque você não está cobrando por uma coisa que ela não tem necessidade de exercer. Entende? Você não dá espaço para ela exercer. Eu não sei a decisão que você tomou. Não sei. Mas se fosse eu, se você tivesse me perguntado, eu teria deixado. Aí ele me falou isso, aí eu virei para ele e falei assim, na hora que ele falou, não, mas eu assumo a responsabilidade de cuidar das crianças, eu não vou ser mais uma criança. Aí a mãe das crianças, a Rita, falou assim, bem, se ele não vai me dar trabalho, eu não vejo o problema dele ir, Se ele entendeu? assume a responsabilidade. É, Ele foi? ele foi. Aí eu olhei para cara. Nossa, Não, maravilhoso. calma, porque não acabou. Aí eu olhei para ele e falei para ele assim, tá, essa é a sua responsabilidade diante das crianças, e a sua responsabilidade com você mesmo? Aí ele parou, ficou me olhando assim. Aí o meu irmão, oxe, como assim? Eu falei assim, eu acho que ele sabe do que ele tá falando. Aí, tomar banho, escovar os dentes, sim, ele sabe. Sim, aí ele olhou pra mim e falou assim, ele tava de bermuda e camiseta, e lá vai estar frio, porque lá o lugar, a gente tá no inverno, e lá é mais frio ainda, porque é no meio do mato, então é mais frio ainda. Tanto que o objetivo deles é ligar a lareira, fazer pizza, tudo aqueles paranoia de frio. A minha cunhada comprou um negócio de fundir também, que ela quer fazer, a sobremesa vai ser um fundir doce, olha só. Você acha que eu ia num negócio Nossa, desse? até eu Olha quero só. ir. Mas nem Não, ferrando, eu não fui chamada. Não, eu tô brincando. A gente tá em estados diferentes, tem nem condição. Sim, não tem nem condição também. Aí ela comprou fundir doce, sabe? Para poder fazer de sobremesa, assim, estavam preparando um final de semana, assim, show de bola para eles. E o meu menino louco para querer ir. Aí ele virou para mim, ele olhou para ele, que ele tava de bermuda e camiseta, ele falou assim, ó, eu tenho uma muda de roupa de frio que eu tenho deixado aqui. Aí eu olhei para ele e falei, sério? Que a gente tava na casa do meu irmão. Eu falei assim, sério? Aí ele falou assim, é porque você sempre reclama comigo de blusa e eu não gosto de ficar carregando, então eu deixei uma blusa aqui, a Dulce é a babá das crianças. A Dulce até guardou numa gavetinha lá em cima no quarto, então eu tenho uma muda de roupa de frio aqui. E na minha bolsa eu tenho cueca e tenho escova de dente e eu fiquei olhando pra cara dele e aí ele, putz, eu não trouxe meia. Ele falando. Só que eu tava de meia e crocs, né? Eu tava de crocs e meia. Aí ele olhou pro meu pé e falou, mas você tá de meia. Aí eu falei assim, que figurino bonito, não, mãe? Meia e crocs. Gente, eu tô em casa, né? Sim. Aí ele que a olhou gente pro não meu pode pé. perder a oportunidade de tirar sarro dos crocs, né? Aí ele é bem quentinho, tá? Do que você tá falando aí, ó? Só brincando, só brincando. É alívio né? cômico. E você anda de pantufa, né? Você ainda tem 2 Eu anos. ando de né? pantufa. Não, eu ando de pantufa de coelho. Eu ando de pantufa de coelho cor-de-rosa. O meu copo de água é do Homem-Aranha. Sim, eu ainda tenho 2 Você anos. tem 2 anos, né? Sim. E aí ele olhou pro meu pé e falou, putz, eu não trouxe meia. Aí ele falou, mas você tá de meia. Eu falei, é sério que você quer minha meia? Meu irmão falou, putz, pega uma meia minha. Aí ele falou assim, não, eu pego aqui da minha mãe. Aí eu tirei minha meia e dei pra minha meia, tava limpa, tá, gente? Eu tirei minha meia e dei pra ele. Aí meu irmão, gente, pega uma meia aqui na gaveta. Nossa, por que vocês estão fazendo isso? Aí ele, pronto, mãe, eu peguei todas as minhas coisas. Eu falei assim, então tá bom, você vai cuidar de você e ajudar a cuidar das crianças, você pode ir. Então ele ficou todo feliz, veio, me abraçou. Você, eu não vou te decepcionar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Deu ontem à liberdade, pode cobrar responsabilidade. Sim, aí ontem à noite a gente conversando, eu falei, e aí, tá tudo bem por aí? Ele falou, tá, mas tem uma coisa que eu tenho que te contar. Eu falei, o que foi? Mas já. Não.
Ele falou, eu esqueci minha escova de dente. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Por que que ele tava com uma malinha de coisa? Porque ele quer dormir, ele quer muito dormir na casa da minha cunhada. E eu falei para ele que Sim. eu ia pensar se eu ia deixar ele dormir lá ou não. Então ele tá andando com uma sacolinha de uma bolsinha, Esperando você pensar. esperando a oportunidade de eu deixar. Então ele tinha tudo dentro. E ele Entendi. tinha uma escova de dente dentro da bolsa. Só que ele escovou o dente lá e deixou no banheiro. E aí? Aí Qual ele foi o falou para mim desenrolar? assim: putz, mãe, eu esqueci minha escova de dente lá. Eu falei, como você esqueceu? Ele falou, eu fui escovar os dentes e deixei lá, tá no banheiro. Eu não trouxe, esqueci de trazer. Eu falei, putz, e agora? Ele falou assim: então, eu já vi com a Rita, ela não tem aqui. Eu falei, e agora? Ele falou assim: eu escovei o dedo, eu escovei o dente com o dedo mesmo e passei fio dental, né? Melhor do que não fazer Melhor nada. do que nada, sim. Aí eu falei assim, sim, né? Melhor do que nada, né? Fazer o quê, né? Usa um enxaguante bucal também, tem que Sim. escovar a língua também, entendeu? Ele falou, não, isso tudo eu fiz. Ele falou, putz, mas eu esqueci, mãe, desculpa. Eu falei assim, não é nem pra Mas mim que você tem que pedir desculpa, né? O problema todo é a sua própria higiene, né? Você tem que ter isso. Ele falou, eu falei com meu tio, só que o mercado mais próximo fica 14 quilômetros de lá. Eu falei com meu tio já falou que a gente vai embora amanhã mesmo, então que... E não depois é o ele ideal, vai... mas não mata também. Sim, aí ele falou que já falou que a gente vai embora amanhã mesmo, que não, ele não ia no mercado só para comprar isso. E aí a Rita já falou também que vai deixar um kit dessas coisas pronto aqui na casa para De mim. E ela reserva. falou que eu tenho que fazer um lá para deixar na casa dela também, porque assim nas próximas vezes eu não preciso ficar carregando essas coisas. A gente sempre vai ter na casa. Eu falei assim, é uma ótima Muito alternativa, né? legal, sim. Muito E o legal, muito mais legal. legal de tudo isso é que ele te contou. Ele Sim, esqueceu, ele poderia ter escondido, você não ia ficar sabendo, sim. provavelmente, mas ele te contou. Olha a confiança de assumir. Eu vacilei, eu errei, mas eu me responsabilizo. Eu assumo que fui eu que esqueci, eu te contei que eu esqueci, eu dei um jeito, eu resolvi a situação dentro da medida do possível, eu usei o dedo, eu passei fio dental, eu usei o enxaguante bucal. Cara, ele está agindo com responsabilidade. Sim. E aí eu Ele perguntei para está ele, falei agindo com assim, responsabilidade. e vocês dormiram aonde? Aí ele, Eu falei, dormiram, Thiago? Aí ele, mãe, a gente ficou jogando videogame até tarde na sala. Aí meu tio colocou o colchão lá na sala. Aí dormiu todo mundo no colchão. Eu falei, dormiu todo mundo é quem? Eu e as crianças. Eu falei, vocês dormiram tudo empilhado. Ele falou, é. Eu falei, tá bom, passou Você frio. não Ele, estava incomodando. não, assim, e acamparam, né? Na verdade, virou um acampamento para eles, né? Aí eu falei, então tá bom, se vocês ficaram bem assim, se tá tudo bem desse jeito. Aí ele começou a falar das coisas que ele comeu, que eles comeram muita coisa, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele começou a me contar das coisas, entendeu? Por fim, Que parece que tudo está bonitinho. correndo bem. Ele está nesse passeio nesse momento, né? Ele está nesse passeio. E por fim, parece que tudo está ocorrendo muito bem. Mas não existe, por mais que a gente queira deixar o filho pronto, fala assim, não, nesse momento ele está pronto, agora eu vou soltar. Não tem isso. Não, você não consegue deixar pronto. Ele acabou Não, de tem que soltar ser um aos evento. poucos. Sim. Assim, você tem que dar responsabilidade para coisas que você sabe que não vai causar muito impacto. Então, por exemplo, ele viajar, ele tá com meu irmão, tá com a minha cunhada. Se der alguma coisa de errado, meu irmão e minha cunhada estão lá, estão com os filhos dele junto. Tipo, Sim. não tem Você muito tem que impacto se der errado. É você tem que controlado, né? dar a liberdade proporcional à idade e maturidade da criança. Você dá proporcional à É, idade e maturidade da criança. não, Sim, e isso vai aumentando aos poucos. não é disso que eu tô falando, é porque para quem é pai e quem é mãe, você acha que nunca está preparado. Seus filhos nunca estão preparados. Eu virei para o Thiago, eu tinha deixado a cozinha limpa. Aí o Thiago resolveu. Se o Thiago está em casa, ele consegue sujar todos os copos. É impressionante. Eu não sei como ele consegue sujar todos os copos. Aí, de repente, estava tudo sujo. Eu entrei na cozinha, assim, tava uma bagunça em cima da mesa, em cima da pia, assim, um monte de coisa suja. Aí eu, nossa, o que passou? Um furacão aqui, Thiago? Tá tudo sujo. Eu acabei de limpar a cozinha. Aí ele não me respondeu. Eu falei assim: eu preciso que você dê ajeitada naquela cozinha, que você lave tudo. Ele falou: não, eu não vou lavar. Eu fiquei quieta, eu não respondi nada. Aí eu fui tomar banho, fui fazer minhas coisas. Aí daqui a pouco ele bate na porta do banheiro e fala: mãe, eu limpei a cozinha, tá? Só que ele respondeu para mim que não ia fazer. Ele falou para mim: eu não vou fazer nada. E eu não discuti com ele, eu não bati boca com ele, mas eu pensei, eu falei: poxa, se enquanto a gente não conseguir conviver de uma forma harmoniosa dentro de casa, e conviver de uma forma harmoniosa, ninguém dá trabalho para ninguém, cara. Todo mundo quer fazer suas coisas, entendeu? Não, ele tem que colaborar comigo, né? Sim. E a gente não chegou, a gente não amadureceu ainda nesse ponto, né? Eu pensei comigo, mas não falei nada com ele. Falei, puta, eu vou ter que trabalhar um pouco mais nisso. E fui tomar banho. Só que Sim. ele já foi lá e ajeitou. E recentemente, também de manhã cedo, eu tenho muito problema com ele pela manhã, porque o meu horário de manhã, eu sou muito produtiva de manhã, meus horários de manhã são muito restritos.
E ele demora demais para fazer as coisas. E ele termina por vez me atrasa. E eu fico tendo que brigar com ele, brigar coisas simples, escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama, brigar com coisas simples. E por que que ele precisa de arrumar a cama? Não é somente chatice minha, questão de deixar a cama bonita. Nós temos gato em casa. E se ele não arruma a cama, os gatos sobem em cima do cobertor, depois fica cheio de pelo, e nem ele consegue dormir, que ele fica espirrando. Então tem que arrumar pelo fato de ficar bonito e arrumadinho, e pelo fato também de você tirar os gatos da cama, porque um lençol a gente tira depois e lava, é mais fácil de eliminar o pelo dos gatos. E ele sabe que isso é desconfortável, né? Então todo dia de manhã é uma briga. E aí eu enchi o saco outro dia aqui, virei para ele assim, acho que foi no segundo ou terceiro dia que ele estava comigo assim de uma forma massiva, né? Que ele voltou, né? Eu virei para ele e falei assim: olha, você está me dando muito trabalho de manhã cedo. Eu não tenho que administrar a sua falta de responsabilidade. Aí ele ficou me olhando: o que isso significa? Eu falei assim: significa que eu vou tomar o telefone de você de manhã, cara. Eu só vou te devolver o telefone depois que você fizer todas as suas atividades. Porque eu fico brigando, discutindo, e tem que ficar falando. Falei, isso me estressa, isso tira a minha concentração, sabe? Isso tira o meu foco das coisas que eu realmente preciso fazer, coisa que a gente tem que ter uma convivência harmoniosa. Se a gente não consegue essa convivência harmoniosa, eu vou resolver o problema na raiz, então. Eu só te devolvo o celular depois que você fizer tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: não, você não precisa fazer isso. O que eu preciso fazer de manhã é isso. Ele listou, né, o que ele precisava fazer de manhã. E eu vou deixar isso daqui pronto para você, sem que você precise tirar o celular de mim. Eu falei: ótimo, é só isso que eu preciso. E desde então ele tá fazendo. Às vezes eu passo pelo quarto e vejo que a cama não foi arrumada. Eu falo: Thiago, você não arrumou a cama? Ele: não, mãe, eu vou voltar, eu vou arrumar. Eu só vim aqui tomar meu café, escovar os dentes. E depois ele volta e faz. Então isso tornou a convivência mais harmoniosa entre a gente. Ele não tá mais brigando. Eu sou muito enfática, se eu falo que eu vou fazer. Ao contrário do pai Sim. dele, que tem dó. Se eu disser eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal E coisa. tem que fazer mesmo. Eu Menos penso colocar o que filho para adoção. então, agora que eu venho contando essa história, eu não pedi desculpa para ele por isso, sabia? Eu não, no momento nenhum pedi desculpa para ele, e ele falou esses Mas dias. deixa só. Como é que ficou o desenrolar da história do ex-pai? Em que pé que tá essa situação? Então, aí ele contando do que. Porque foi assim, todo lugar que a gente ia e a gente contava as coisas e falava as coisas, entendeu? Ele, quando tocava no assunto em relação ao pai dele, era. Ele falava de ex-pai. A minha cunhada, a gente estava todo mundo dentro do carro. Aí a minha cunhada virou para mim e falou assim: ah, a gente precisa ir lá na Zona Sul, lá perto da casa do pai do Tiago. Aí o Tiago, não é meu pai, é meu ex-pai. Toda vez que surgia assim, alguma coisa que falasse dele, o Thiago falava: não é meu pai, meu ex-pai. E aí, pai, Thiago, como assim? Isso é ele que falou que não é mais meu pai, então agora ele é meu ex-pai. Então eu falei isso pro Thiago, que o Thiago, o pai dele é assim, ele foi assim comigo, a gente teve esses Sim, problemas. ele é assim, Ele é realmente. assim mesmo, ele se perde emocionalmente totalmente. Uhum. E eu falei pro Thiago, Thiago, ele vai fazer isso outras vezes, porque é algo que ele não Sim, controla. esteja pronto, porque não foi a Esteja primeira e não vai ser a preparado. última. Sim. Não é culpa sua, ele não ter controle emocional não é culpa sua. Sim. Ele vai dizer isso para você porque se ele assume a responsabilidade, ele vai ter que mudar, né? E ele não quer mudar. Dói, Ele né, quer. daí? Dói, né? A partir daí Ah, dói. dói. Então, eu tive essa conversa com o Thiago, expliquei isso para ele. E assim, o que você controla, meu filho, é o que você sente. Então, você está triste agora, se permita ficar triste, mas entenda que seu pai não está fazendo isso por maldade. Ele está fazendo isso porque é o ideal que ele. É os Eu joguei desafios real com dele. ele. O Thiago já tem idade para entender isso, sabe? Eu joguei a real pro Thiago, eu falei a verdade pro Thiago, e ele falou: nossa, mãe, mas é muito difícil isso. Eu falei: filho, é muito difícil isso. Eu falei assim: pai e mãe, a gente não escolhe, a gente convive com eles e aprende a conviver e conhece e tudo mais, a gente não escolhe. Só que relacionamento amoroso a gente escolhe. Então você só tem que tomar cuidado para quando você fosse se interessar pelas menininhas, você não repetir esses mesmos erros, porque existe uma tendência da gente entrar nesse ciclo vicioso e achar que as pessoas só gostam da gente quando dizem essas coisas para nós. Então você só tem que tomar cuidado com isso, porque isso que seu pai tá fazendo é errado, ele tá te fazendo mal, Sim, entendeu? não é bom, sim. E tanto que ele se arrepende depois, ele vai me pedir desculpa, tudo mais. Ele falou assim: eu queria não desculpar, só para ele se sentir só um pouquinho. Eu falei assim: mas quando você faz isso, você magoa mais você mesmo do que ele. Porque ele é seu pai, ele é importante para você. E você ama seu pai. E quando você nega o que você sente, você tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo.
Então encara isso de frente, aprenda a lidar com É isso. um bom conselho. É um bom conselho e que funciona porque o Thiago já tem aí quase 13 É, anos. Esse sim. tipo de diálogo não dá para ter com uma criança muito Não, pequena. não Se ele dá. tivesse 5, 6, 4 anos, a postura, como ele já teve, inclusive, a postura teria que ser completamente outra. E assim, como ele Funciona, sim, é um tá excelente conselho para a idade dele. ele tem convivido bastante com as crianças da Rita e com a própria Rita. E ele contou uma cena que foi muito engraçada. O menino dele do meio tá falando palavrão. Aí ela vira e fala pra ele: "Gerard, para de falar palavrão, porra". E fala um palavrão no final da frase. E aí, ele me contou isso, ele veio: "Mãe, você acredita que ela fez isso, isso, isso?" E ele veio me contar, eu peguei aí eu Ele usei de está novo. repetindo o exemplo que ele tem. Sim, aí eu peguei e usei isso como exemplo. Eu falei assim: quando ela faz isso porque ela é feio uma criança falando palavrão, é uma criança gritando, se desequilibrando, não é feio? Ele fala: "É feio". Eu falei: "Só que é feio o adulto também fazer". Então ela não tem controle, mas ela quer que o filho tenha controle, só que ela não consegue nem sequer ensinar no Sim, exemplo. E aí ela tá usando sim. autoridade para isso. É mais ou menos o que tá acontecendo com o teu pai. Teu pai não tem controle. Então, assim, algumas situações que ele tá vendo, que ele tá vivenciando, que ele me traz, eu uso como exemplo para ele mesmo em relação à nossa própria convivência, entendeu? Sim, para ele E trabalhando isso. sim, para ele trabalhando isso. E ele é muito que nem ele tirou ele conseguiu passar, né, de ano, assim, passar entrou as férias sem ele reprovar, né, sem ele ficar de recuperação em nenhuma matéria. Ele tirou exatamente as Ele notas que passou, os precisava. professores passaram ele. É. E aí eu virei para ele e falei assim: essa nota é sua ou nota do Google? Porque como é tudo online, né, as provas são online, né, a nota é só a nota do Google. Ele fala: "Mãe, mesmo que a nota for do Google, fui eu que fui buscar a resposta, então a nota é minha de qualquer jeito". Sim, o mérito de ter achado a O resposta mérito de dele. ter achado a resposta dele. E Ai, sim, ele não tá errado. ele é bem duro, assim, sabe, nesse sentido, assim, de que ele é muito esperto, assim, as coisas que ele me traz, assim, é muito difícil, sabe, ser mãe de vocês 2 na verdade, é E muito esses difícil. dias eu vi um menino comentando na internet, deve ter mais ou menos aí. E o menino comentava assim: eu não entendo o propósito da gente precisar fazer prova na escola sem consulta ou conta sem calculadora. Em nenhuma outra hipótese da minha vida eu vou vivenciar isso. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver fazendo um projeto, ninguém vai olhar para minha cara e falar: olha, você vai fazer isso daqui sem consulta. É óbvio que a gente pode consultar, que eu vou poder buscar um mentor, um curso, uma informação na internet. Ou ainda a pessoa vai falar, ah, você vai fazer essa conta sem calculadora. Não existe mais isso. A gente anda com o celular o tempo inteiro. E aí os professores vêm com um argumento: ah, mas se você não tiver com o celular, em que situação que eu não vou estar com o celular e eu vou precisar saber o valor de X? É muito específico. Você acha que eu vou me perder na floresta, vou ficar sem bateria e vou precisar saber o valor de X? Não, eu preciso abrir um coco. Eu preciso fazer uma fogueira, vão ser outras necessidades, mas não o valor de X. Não menosprezando a matemática ou o valor de X. A questão é que, como é cobrado isso das crianças, de que tem que ser consulta, tem que ser sem calculadora, não faz o menor sentido dentro do mundo moderno. E não faz de fato. Seu É, chefe não vira para você e fala: olha, faz aí um projeto, mas não pode olhar nada no Google, tá? Faz aí um projeto, mas não pode buscar inspiração em lugar nenhum. Não existe. Não existe. o nesse momento tá acontecendo, né, que a gente tá tão inserido nessa situação que a gente não tá enxergando, mas nesse momento está acontecendo uma mudança na questão da educação das crianças, sabe, tá acontecendo essa mudança na metodologia de ensino, que é isso que esse menino acabou de Espero que falar, que é a esteja. resistência do meu filho, está acontecendo, daqui a alguns anos vão estar diferente. Sim. Quem conhece a história do filme, Viagem do Futuro lá, Viagem para o Futuro, sabe disso. Porque há 20 anos atrás, ninguém imaginava que todo mundo ia ter celular, que a gente não ia ter dinheiro, ia passar cartão, ia estar usando muito cartão. São poucas as pessoas que carregam dinheiro hoje, dinheiro em moeda. Se você pegar uma pessoa Eu já de. cheguei num ponto que nem cartão mais eu uso. Esses dias eu parei para pensar que tem um mês que eu não vejo meu cartão. O cartão físico. Eu não sei mais onde ele tá. Vou ter que procurar ele pela casa, porque eu não sou de casa, né? Eu estou respeitando as restrições da pandemia e eu faço só compra online. E o meu cartão, ele tem o cartão virtual, o cartão online, que serve para compra online. Nem meu cartão físico mais eu sei cadê. Se você pegar uma pessoa de 80 anos, vai, uma pessoa do século passado, de 100 anos, vamos arredondar em 100 anos, e fazer uma viagem no tempo, trouxer ela para cá, ela vai ficar surpresa quando ela vê as ruas, quando ela vê os shoppings, quando ela vê as roupas das pessoas, ela vai ficar Sim. surpresa quando ela vê tudo isso. Mas quando ela entrar numa sala de aula, ela não vai saber a diferença,
se ela está há Sim. 100 anos atrás ou se ela está na data de hoje, porque as escolas são as mesmas, estão ensinando as mesmas coisas. Então E do está mesmo acontecendo uma jeito. mudança e do mesmo jeito. Então está acontecendo uma mudança neste momento, tanto que o Thiago, ele fez uma prova de verbo, que ele procurou todas as respostas no Google. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: "Cara", eu lembro que quando eu fazia faculdade, os professores davam a prova com consulta e em grupo e ninguém conseguia fazer aquilo. O negócio era difícil pra caramba. E eu comentando isso com a minha cunhada, a gente estava no carro dirigindo, o Thiago no banco de trás, porque ele tem andado muito comigo ultimamente, então ele estava acompanhando demais as nossas conversas, e a gente conversando sobre isso, e ele: "É lógico que eu vou colocar no Google pra", eles pediram o tempo verbal, eu fui lá e encontrei. Eu falei assim: "Você quer ver como que o seu professor ia se safar disso? Ele ter dado um texto e ter falado no terceiro parágrafo quantos verbos no pretérito perfeito tem, ou no, sabe, dele ter perguntado num determinado parágrafo quantas palavras naquele estilo tinha. Se ele tivesse feito isso, ele precisaria que vocês entendessem o conceito e soubesse o que significa. Sim, ele ia procurar no Aí, Google o que significa, mas ia ter que aprender o conceito para ia achar ter no que texto. saber, ia ter que ler, a não ser que ele colocasse palavra por palavra no Google, e até o fato dele ter que pôr palavra por palavra no Google, ele ia saber, no cérebro dele ia clicar que aquele verbo estava naquele determinado tempo É. verbal, porque o O trabalho que ele trabalho ia que ter, isso ia dar, ia isso valer ia a dar, pena, sim. sim. E eu ia querer Sim. ver ele fazer prova em 5 segundos. Eu queria ver ele fazer prova em 5 segundos. Da mesma forma que a matemática, ela não é o uso ou não da calculadora, é o raciocínio lógico matemático que vai fazer uma Sim. grande diferença até se você quiser uma questão financeira, fala: "Nossa, eu preciso ter dinheiro, guardar dinheiro", você precisa ter o básico ali, ter um conhecimento de Sim. porcentagem, do qual a escola passa muito superficialmente por cima, enfim. Uhum. São situações das quais que a escola está se transformando nesse momento. A gente tá em um movimento, a gente não enxerga, porque a gente está muito inserido, mas está acontecendo um movimento sim, e em breve a gente vai começar a ter, em breve que eu falo, talvez não nessa geração, talvez até para outra geração, mas está acontecendo sim isso. É A urgente a própria mudança no processo da educação, cara, sim. do que diz respeito às Eu estava escolas. falando com um professor ontem, e ele virou para mim e falou para mim assim: eu sou professor e sou pai, então essa ideia de você viajar o mundo tá fora de cogitação para mim. Ele me falou assim. Aí eu perguntei para ele assim: "Mas tá fora de cogitação para você porque você é pai ou porque você é professor?" Aí ele falou assim: "Ah, um pouco dos 2, porque com o salário de professor eu não consigo viajar o mundo, e sendo pai, eu também não consigo fazer isso, porque eu tenho responsabilidade com a minha filha". Eu parei naquele texto, fiquei olhando, fiquei pensando, eu falei: "Nossa, olha, o próprio professor ainda enxerga a matéria dele, ele ainda enxerga o culto dele", eu falo culto, porque um professor, quando ele quer realmente motivar e instigar uma geração, ele consegue. Eu tive ótimos professores na época que eu estudava, assim, professores extremamente, motivados em querer ensinar, em querer passar mais do que conteúdo para nós, tá. E eu olhei aquilo e falei: "Nossa, olha como é que eles pensam, ele está pensando ainda, né". E eu respondi para ele, eu falei assim: "Nossa, não seja um homem de pouca fé, você está numa posição de conseguir influenciar as novas gerações, entendeu? E isso pode ser usado de uma forma muito positiva. Não precisa ser tão mecânico e tão recluso como você está fazendo". E aí a gente começou a desenrolar ali a respeito, entendeu? Então, os professores não entendem isso hoje como um desafio: "Ah, eu vou mudar, eu preciso", é um desafio no sentido de você ser superado. Eles entendem isso como uma limitação, tipo, não tem o que ser feito. Sim. Ele culpa a geração, ele culpa Uhum. as Acho que crianças as não têm crianças acabam educação. levando a culpa, porque as É, crianças não gostam, as crianças não fazem, sendo que esse comportamento das crianças, o fato delas não gostarem, delas não fazerem, é o reflexo de que a mudança precisa acontecer. sim. E assim, É e a criança culpar dizendo que passou da hora disso que acontecer. passou da hora. E aí Sim, a as criança gerações estão implorando, a nova geração está implorando por essa mudança e os adultos, a sociedade ainda está muito para trás, assim, vamos gente, precisa evoluir, precisa melhorar, sabe? E a gente ainda querendo fazer o negócio da Idade da Pedra. E aí, quando o meu filho fala que mas essa matéria não repete, por que que eu preciso me dedicar a ela? E o professor encara isso do jeito que aquele professor falou para mim, que as crianças, é difícil hoje a gente ser professor, porque as crianças hoje em dia elas são muito mal educadas, elas não têm educação, os pais não ensinam respeito, etc e tal. E uma coisa que eu como mãe posso falar, as crianças hoje em dia, elas pensam de uma forma muito diferente da gente. Antes, o Sim. respeito estava nas outras gerações anteriores, não é raro você ouvir as mães falando, bastava um olhar
que eu já sabia que eu podia ou não podia fazer. Isso não é respeito, isso é medo. Isso é medo. Então, as crianças hoje em dia, elas não têm mais esse medo. Então, você tem que conquistar o respeito de uma outra forma. Então, sim, quando eu falo pro meu filho, você precisa arrumar tal coisa, e ele responde para mim, não, mas ele vai lá e faz, eu sei que o não é a forma que ele tem de lidar com aquilo, porque ele não quer fazer. Assim como a gente não quer fazer muita coisa na nossa vida, a gente termina fazendo, só que ele fez. Sim. Então, eu conto como um ponto positivo, sabe? Eu vou lá no placar do preparo para a vida. O quanto eu estou preparando ele para a vida, eu vou lá e marco um ponto positivo. E não levar para o lado pessoal, porque veja, quando ele olhou para o trabalho de educação física, escolheu não fazer, ele não estava pensando no professor. O pensamento não é: o professor Sérgio deu essa matéria e eu não vou fazer porque eu detesto o professor Sérgio e eu quero que ele se dane. Não! Ele olhou pro conteúdo e pensou: nossa, que chato, eu vou jogar videogame. Isso aqui não repete. O professor não veio na cabeça dele, não é o professor, é a forma da qual o conteúdo está sendo aplicado. E saber não levar isso para o lado pessoal, que quando a criança faz isso, ela não está de maneira nenhuma tentando atingir a pessoa professor. Ela só não está interessada no conteúdo do professor. Acaba que eles acham um professor chato, porque o conteúdo é chato, e o professor só tem contato com a criança através do conteúdo. Mas não é pessoal, não é particular. Entende? Deu para entender o que eu quis dizer? O que eu falei para o Thiago nessa questão da escola foi o seguinte: você precisa passar de ano. Você precisa passar. É exigido, o governo exige de que os pais mantenham os filhos estudando até os 16 anos, que é a idade onde ele pode começar a trabalhar. Até essa idade, eu tenho uma obrigação legal com você de manter você estudando. E você tem que passar de ano. Porque se um desses professores denuncia que a gente não está te acompanhando, que a gente não está estudando com você, a gente pode perder sua guarda por, como é que chama lá? Não sei o que lá, negligência. Hã? Negligência. Tem negligência, mas tem um nome, tem um termo. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz, exatamente, porque a gente vai estar abandonando você. Aí ele, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Eu peguei e falei assim, sim, não faz sentido nenhum, mas é a lei funciona assim, a gente tem que cumprir ela, entendeu? Porque senão vai se ferrar todo mundo. Eu vou perder sua guarda, seu pai vai perder sua guarda, você vai ter que ir para um abrigo, é isso mesmo que você quer? Aí ele falou assim, tudo isso por causa de educação física? Eu falei, tudo isso por causa de educação física. Se esse professor se sentir tirado, se sentir ofendido, porque ele reclamou com pai e mãe não fez nada, ele pode denunciar. Não vai ser na primeira denúncia, óbvio, mas vai colocar um holofote enorme sobre a nossa família, vai ficar todo mundo acompanhando a nossa família. E assim, realmente, você é incapaz de aprender essa matéria, de fazer essa lição? Porque foi só uma escolha, você só escolheu não fazer. Aí ele falou assim, então eu sou obrigado a fazer. Eu falei, sim, assim como a gente é obrigado também a manter você dentro da Na escola. vida você não faz só o que você quer, existem muitas coisas que nós somos obrigados a fazer, sim. E isso só piora, tá? Isso só piora, porque hoje você só tem a escola, você vai ver quando você começar a trabalhar. Mas você percebe que você não fez isso pela força, você fez isso pelo raciocínio. Você pelo explicou para ele por que era para fazer, o que acontecia, qual a consequência, sim. Eu tô lidando com uma criança de 12 anos que é extremamente arrojado, que sabe muito bem se safar das Sim, ele coisas. pensa, ele questiona, ele é bocudo. Sabe qual a resposta que ele me deu? Ele virou para mim e falou assim: tá bom, eu já fiz essa matéria, já entreguei para o professor. Agora, o professor de matemática e a professora de português não ensina direito, os outros professores não ensinam direito, a culpa não é minha. Eu falei assim: não, a culpa não é sua, mas é. Aí ele, como assim? Eu falei assim, porque se o professor está ensinando e você não aprendeu, é sua obrigação fazer perguntar quantas vezes for necessário até você aprender. Até você aprender. E eu falei assim, outra, meu filho, se você não gosta do professor, você não vai com a cara do professor, que a professora de matemática dele é uma senhora de idade, bem difícil de lidar, e eu vi a aula dela, ela liga a câmera e ela dá aula para ela fala. Se você pergunta, os alunos que perguntam, ela é totalmente paciente, ela explica direitinho, não sei o quê, mas ela não consegue trazer o grupo para ela, sabe? Ela não tem a didática que a criança exige ela não tem a didática que a criança para prender a atenção para aquilo ser interessante. Tem uma menina na sala chamada Camila que está sempre perguntando, né? E ela, sei lá, responde, explica de novo, tem toda a paciência do mundo, mas se não partir do aluno, não está partindo dela, entendeu? E o Thiago não gosta dela. Ela tá dando matéria e o Thiago tá no celular. O computador tá ligado na matéria dela e o Thiago tá no celular jogando. E aí eu virei pra ele e falei assim, e aí, como é que você vai aprender pra tirar nota disso? Aí ele olhou pra mim, ela que tem que me ensinar. Eu falei, ela tá lá fazendo a parte dela, você tá fazendo a tua? Aí ele olhou pra mim e ele, nossa, mãe, esse papo de novo? Aí eu falei assim, meu filho, no final do mês vai acontecer de novo, no final do bimestre vai acontecer de novo, de você não ter passado, e aí?
eu falei assim, e eu posso ser bem sincera com você, você não é incapaz. Você consegue aprender isso sozinho. Porque quando você quer, você aprende sozinho. Quando você precisa aprender a passar na fase do seu joguinho aí, você baixa vídeo na internet em outra linguagem, turco, traduzindo, e você consegue fazer entender. Então não vai ser matemática ou português um desafio para você, desculpa, é mais interesse mesmo, é uma questão de interesse. Então corra atrás, é sua responsabilidade. E dito e feito, ele estudou e aprendeu o suficiente para a nota que exatamente que ele precisava. E ele virou para mim e falou assim: mas você tem que me dar parabéns. Eu falei assim: aham, vou te dar parabéns sim. Você fez, foi obrigação, moleque. Você foi lá e fez, entendeu? Só mostrou que você tem capacidade, só mostrou que quando você quer, você consegue, você tem interesse, você faz, mostrou um monte de coisa, mas parabéns não é uma delas que você está É muito merecendo, não. interessante, muito positiva a forma da qual você tem lidado com ele, como você tem contornado o tanto que ele é questionador e o tanto que ele é. O tanto que ele fala, ele pensa mesmo, ele não engole as coisas, ele fala, o que é uma característica excelente, mas difícil de dobrar. Difícil de dobrar, porém tem sido bom a forma da qual você tem levado essa questão da escola, e o argumento que você segue com ele, o raciocínio que você cria. No final das contas, o menino está estudando, está tirando nota e você não está precisando brigar com ele, Não, não nem tô nada. passando Por A estresse. mais B, você está conseguindo conduzir. Filhos inteligentes exigem mais da gente, é muito fácil. Uma criança que engole, uma criança que abaixa a cabeça e fala assim, Senhor, quero ver pegar um Thiago da vida e dobrar o moleque no meio, sem precisar de agressividade, sem precisar você ter autoridade sem você cair no autoritarismo. Isso é um desafio imenso. E você está imensamente de parabéns, cara, porque você está Cara, tirando isso de letra. E você está fazendo isso da forma, assim, pode não ser o jeito ideal para muitas pessoas, mas dado a sua realidade, o contexto do teu filho, a idade dele, tudo que envolve, você está sim fazendo o seu melhor. E é isso, sabe? O pai dele não colabora com nada disso, o pai dele não segue esse método, o pai dele não te apoia e ainda assim você faz o seu melhor e colhe os frutos disso. Porque eu recebo também muita mensagem de: ai, mas o pai do meu filho não quer. Ok, faça você a sua parte. Faça você sozinha. É mais difícil? Os resultados demoram mais? Demoram, mas é possível. E você é a prova viva de que isso é possível, porque o pai dele não colabora com nada disso e você está aí colhendo os seus frutos. eu não bato de frente com ele, já começa por aí, né? Então, Sim, não assim, tem o porquê, porque aí você vai entrar numa quero. briga por autoridade. O meu foco, volto a dizer, é preparar ele pro futuro, porque no futuro eu não vou estar aqui. Ele tem que saber fazer as próprias escolhas dele, entendeu? Eu não vou viver para sempre, eu não vou poder estar protegendo para sempre. Então, toda vez que eu sempre penso nisso, tá? Isso está preparando ele para o futuro ou não? Isso está sendo importante ou não? Eu tenho isso muito claro para mim. A minha dificuldade maior realmente está nessa questão do afeto, que nem quando você falou, quando você soube do desfecho da adoção. Mãe, você é louca, você não podia ter feito isso, eu tinha que ter me ligado. Quando você soube, eu levei uma bronca tão grande sua, tão Sim, grande. porque você Aquilo não me fala fez para o me filho que você sentir. vai pôr ele para adoção. Isso, afetivamente falando, não é uma coisa que você diz para o teu filho. Simplesmente não se faz, mas ok, você fez. Tá, né? Ok. Mas não apoio, não incentivo. Não, e não tô falando para as mães fazerem iguais, não é isso, entendeu? Mas assim, e ele falou para mim foi nessa conversa onde eu falei que os professores, a importância e que os professores têm sobre a educação e o que pode acontecer, quais são, não é só repetir de ano, sabe? Tem uma consequência muito maior do que isso. E foi nesse momento em que ele falou para mim, ele falou assim, nossa, e você, que eu falei que os professores, a gente podia perder a guarda, tanto eu quanto o pai dele, né? Porque se os professores declarar que a gente não está nem aí para ele, vai perder a guarda. Não é de um dia para o outro, mas termina acontecendo. E aí foi aí que ele falou assim: você já queria me dar para adoção de novo? Aí eu olhei para ele assim, aí ele falou assim: eu sei que você me ama, mas é muito difícil ser seu filho. Aí eu falei: é muito difícil ser sua mãe também, entendeu? Porque é difícil pra caramba, entendeu? E eu não pedi desculpa para ele. Agora pensando nisso, eu não sei se ele estava esperando ou não um pedido de desculpa, Ué, mas vai lá agora e pede. pensando, eu vou Toma no pedir, assunto, relembra o caso, vai lá e pede. Você não fez, eu mas vou ela pode pedir. fazer, antes tarde do que nunca. Não, mas não é por orgulho, não. Eu não tenho problema nenhum em admitir que eu tô errada. Não é essa questão. É que contando agora, eu lembrando da Sim. história, Mas olha entendeu? que excelente oportunidade para vocês conversarem Sim. sobre isso, retomar esse assunto, e você vai lá e pede desculpa. Mas vamos encerrar esse episódio, senão a gente não vai mais Vamos, sair que tá daqui? dando 2 horas já de episódio. Vamos sim, vamos Tinha sim. bastante coisa ainda que a gente poderia Tinha. falar, mas uma hora precisa acabar, não é mesmo?
Ah, eu acho que a gente pode deixar aberto aí para as mães, aí para os pais que acompanham a gente nesse quesito, que querem que a gente se aprofunde um pouco mais, porque Sim, história não falta. sim, e uma coisa que eu vou te pedir também é pegar o Thiago e pôr o Thiago para contar essa história aí do pai Então, dele. eu ia fazer isso, só que eles como surgiu a história da viagem, e aí ficou todo mundo em prol da história da viagem, preparando as roupas para viagem, preparando que brinquedo levar, então isso tirou um pouco o Tá, foco mas faça, pega o da Thiago, pede para ele explicar a situação, porque eu quero ver, e eu acho que as pessoas também têm curiosidade de ver, como é que isso está sendo entendido pela ótica da criança, porque eu quero postar lá na nossa comunidade. A comunidade, ela é exclusiva para quem tem acesso ao portal do Manual da Infância, então eu quero postar lá na comunidade para a gente debater esse assunto com mais profundidade, porque é um tema de extremo interesse, é muito interessante, é uma oportunidade que a gente tem, então faz a gravação, eu vou postar lá na comunidade para os nossos membros, para a gente poder conversar sobre isso e juntar aqui com esse episódio também. Então vai ficar bem legal, vai ser uma conversa bem legal. Tá tá certo? bom, então beleza, então gente, muito obrigada aí pela audiência de todo mundo, filha, novamente sempre um prazer poder dividir essas coisas contigo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.